Olá, amigos da Rede Piratininga de Comunicação, amigos da Connect TV Brasil, amigos da Rádio Piratininga 970 AM. Mais uma edição aqui do nosso podcast. Você já ouviu falar em apometria? É uma terapia. O mundo hoje está difícil, então é bom a gente conhecer o máximo possível das opções, das terapias, tudo aquilo que pode amenizar e nos ajudar, né, a viver neste mundo de Deus, né? Nós estamos aqui com a Maria Isabel Bessi. Ela é especializada em apometria. Ela escreveu 2 livros, está aqui comigo, muito interessantes, e que tratam de apometria, dessa terapia. Um é a apometria avançada, causas psíquicas e espirituais das doenças, e o outro... técnicas de apometria ilustradas. Tá certo. E aplicação na terapia psíquica e espiritual. Isso. Bom, vamos explicar para o pessoal, então. O que é apometria, Bel? Vamos lá, né? Não é uma novidade. Parece, pode ser, né? Para quem nunca ouviu falar em apometria, pode ser uma novidade. Mas existe desde 1964. Foi criada no Brasil, lá em Porto Alegre, no Hospital Espírita de Porto Alegre, por um médico, né? Dr. José Lacerda de Azevedo, o nome dele. O Hospital Espírita tem o departamento de psiquiatria, haviam pessoas internadas, Dr. Lacerda trabalhava nesse hospital e desenvolveu esta terapia como auxiliar do atendimento psiquiátrico, né? Então, não substitui os cuidados médicos, complementa. É uma complementação dos cuidados médicos, né? Uma coisa que a gente faz sempre é alertar quem pede apometria para nós, que não pode ser interrompido. A consulta médica, os remédios, os cuidados médicos são coisas separadas. Por quê? Porque a apometria trata a alma, o espírito. Aquela parte da alma, aquela parte do espírito que está doente e causando problemas na nossa vida. Por isso que chama causas psíquicas e espirituais, não é? Entendi. A apometria, então, tem uma relação direta, inseparável com o espiritismo. Sim, foi criada dentro do espiritismo para atendimento gratuito. A palavra apometria vem do grego, né? Além das dimensões. Esse é o significado da palavra, apometria, além das dimensões. Metria das 3 dimensões, né, físicas, além das dimensões físicas. Vamos explicar para o pessoal quais seriam essas 3 dimensões? Comprimento, largura e altura, né? É o corpo físico. Então, a apometria é chegar naquela parte que nós temos dentro de nós, além do nosso corpo físico. Todo mundo acredita, creio eu, que nós não somos apenas um corpo físico. Alguns podem achar que nós somos corpo e alma, e que a alma, quando morre o corpo físico, vai para o céu, ou que fica dormindo, né? Ou qualquer outra exceção dos materialistas que acham que morreu, acabou, né? Quem é espiritualista acredita que existe uma alma que sobrevive à morte do corpo físico. Então, esta terapia é voltada para a alma. Entendi. Bom, então, primeiro, para acreditar na apometria, tem que acreditar no espiritismo e em vidas passadas. Não necessariamente. Quem aplica a terapia, sim. Entendi. Quem aplica, sim. Quem recebe a terapia não necessariamente precisa ter uma formação espírita. De jeito nenhum. Qualquer religião, sem religião nenhuma, independente de acreditar em Deus, inclusive. Pode ser ateu? Pode. Mas como que o ateu vai trabalhar a alma?
ele não vai trabalhar a alma, ele vai entender no âmbito da psicologia, ele vai pensar em inconsciente, subconsciente, que são termos da psicologia. Então, mais aí entramos para Freud, né? Sim. Que trabalhou a questão do inconsciente. Sim. Não só, né? Ele, a princípio, ele que criou a divisão da mente humana em subconsciente, inconsciente e tal. Mas depois vieram outros, né? Trazendo mais informações além dele. Nós tendemos mais para Jung. Você vê que esse livro que fala nas imagens foi com o Jung, né, que nós aprendemos que Jung é um psiquiatra, né? Foi discípulo de Freud, depois seguiu outra direção. Nós aprendemos com ele que a imagem carrega a informação, né? Então, por que precisamos das imagens? Porque as técnicas que nós estamos aplicando para abordar a alma, né, o problema da alma, nós usamos símbolos, que são as imagens. Vou dar um exemplo para você. Você está indo para São Carlos, digamos, né? Você vai ali por Aguaí, aquela estrada sem acostamento, não tem um barzinho, um botequinho na beira, nada, você está com sede, está com fome, está escutando um barulho no carro e não pode parar porque não tem acostamento nem nada, tal. De repente você vê uma placa, né? Você vai ver aqui, ó. Você vê uma Pode placa. mostrar aqui, porque o João está dando um close Então, em você. Aqui, ó. Aí você vê esta placa aqui, né? Você vê a 500 metros, posto de gasolina com restaurante e mecânico, né? Você instantaneamente recebe, você não diminui a sua velocidade, você está a 80, 100 por hora, seu cérebro sabe que a 500 metros você vai poder abastecer, ir ao banheiro, porque tem restaurante, tem banheiro, e ver o problema de mecânica que está dando no seu carro. Então, esta informação alivia você se sente bem, esta imagem carregou informação, né? Então, esse livro tem mais de 200 imagens que o terapeuta usa com as informações para aplicar a técnica, né? Esse é um livro, então, técnico, né? Já esse outro é um outro protocolo de atendimento. Mas aqui, nesta imagem, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver como é que o terapeuta considera o seu paciente. Aqui é uma imagem da vida atual, né? Digamos assim, eu, Isabel, na minha encarnação atual. Essa vara carregada nos ombros aqui representa a divisão entre a minha vida atual e as minhas vidas passadas, que são essas máscaras aqui, ó. Estariam, assim, usando uma linguagem da psicologia, no meu subconsciente. Essas outras máscaras aqui em cima são espíritos desencarnados, né? Desafetos, porque a gente não considera inimigo, desafetos dessas vidas passadas. Esse conjunto afeta a minha vida atual. Então, eu preciso tratar cada problemática dessa aqui para limpar, né, meu subconsciente e me deixar livre na vida atual. Aqui nós temos a imagem do anjo da guarda, né? Todos nós nascemos com um anjo da guarda que nos auxilia nesse processo todo de aprendizado e crescimento em direção a Deus, né? A regra, então, aqui é cristã, é preciso conseguir, usando as técnicas e as imagens, que se perdoem essas vidas passadas e seus inimigos, se perdoem, compreendam o que aconteceu naquela ocasião, né, e se perdoem. Então, a imagem descreve o processo. A apometria permite nós acessarmos esse conjunto de coisas. Tá certo, Bel, mas e aí, acessando esse conjunto de coisas, eu posso resolver
quais tipos de problemas do ser humano? Olha, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que nós atendemos. Não é de São João da Boa Vista, né? Eu trabalho em São João com apometria a partir de 2014, mas desde 2005 trabalhava em Campinas, trabalhando e dando aula de apometria, né? Então, não é em São João, mas eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pediu um tratamento porque ela estava tendo dificuldades no casamento, brigando, discutindo muito com o esposo, né? A mulher pediu tratamento. Quando nós aplicamos as técnicas, o que acontece? Deixa eu mostrar, aqui dá para ver melhor, né? Aqui, então, é a vida atual, vamos imaginar que é a mulher que pediu o tratamento, né? Esta vida passada se desprende daqui, por isso que chama apometria, desdobramento, né? Porque ela sai dali e incorpora em um médium. E aí nós conversamos com ela e perguntamos o que está acontecendo, né? E aí nós descobrimos que o problema todo era porque a mãe do marido dela, a sogra dela, em vida passada, foi esposa desse que é filho hoje. E aí ela tinha muitos ciúmes do filho, porque essa vida passada dela estava aqui no psiquismo dela. Embora ela não tenha assim, clareza sobre isso, influencia. Essa vida passada fazia ela ter ciúme do filho, qualquer relacionamento que o filho tivesse. Então, o que estava causando as brigas no casamento dessa mulher era uma vida passada da sogra dela. Nós conversamos com ela, com essa vida passada, incorporada em um médium, como se fosse espírito. Explicamos para ela que hoje ele é filho, não é marido. Ela entendeu. Ao entender, ela deixou de vê-lo como marido, passou a vê-lo como filho. E não houve mais problemas no relacionamento dessa senhora, né? Nós não contamos para a pessoa que pediu apometria para nós não contamos o que aconteceu no trabalho, porque às vezes contar mais atrapalha do que ajuda, né? Mas nós contamos qual parte do evangelho saiu, porque a gente abre o evangelho antes de começar. O evangelho sempre dá uma indicação do que a pessoa deve fazer, não é? Mandamos para a pessoa o trecho do evangelho que saiu, para ela fazer reflexão sobre aquilo. Pedimos a ela que frequente uma religião, qualquer uma, né? Que seja assídua naquela religião. E damos mais algumas orientações, mas contar que a sogra era... Essas coisas nós não contamos. Não há necessidade, não teve necessidade de contar. Não tem necessidade, E não surtiu o ajuda. efeito do mesmo jeito. Sim, Tá certo. Sempre. Tá bom, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre a apometria, ver no que pode ajudar, né, o próximo ser humano, principalmente nessa época tão difícil, né? Sim. Tentar entender um pouquinho mais, mas nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, trazendo mais informações com a Bel, e vamos conhecer, na verdade, quem é a Bel também. Nós ainda não apresentamos a Bel, né? É verdade. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente retorna com a continuidade deste nosso programa.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Voltamos então ao nosso podcast. Estamos aqui com a professora, a terapeuta, a Maria Isabel Bessa. Bel, estou tentando entender, viu, Bel? Não está fácil para eu entender, não. Não consegui entender muito bem aí a apometria. Estou tentando entender e tentando fazer com que as pessoas entendam no que essa terapia pode ajudar a todos nós e ajudar principalmente as pessoas que estejam aí precisando de um apoio, de uma ajuda no momento emocional difícil e tudo mais, né? Mas antes nós precisamos saber da Bel, nós não apresentamos ainda a Bel. Fala um pouquinho sobre você, Bel. Está morando em São João da Boa Vista agora? Isso, é de Espírito eu sou Santo lá de do Pinhal. Isso, sou lá de Pinhal. Terrinha boa. Terrinha boa. São João também, né? Uma terra boa. Aí saí de Pinhal com 22 anos, porque entrei na Polícia Militar, né? Fui embora para São Paulo. Você é coronel? Sou um major. Major. A mulher também é chamada de major. Isso. Dizem que debaixo da farda não tem sexo. Então é major. Tá bom. Então, coronel também é coronel. Coronel, Tá bom. Então, quando eu aposentei, eu voltei para Pinhal. Você deve ter visto muita coisa nessa vida de Deus. Trabalhei no incêndio do Joelma, na queda do avião da TAM. Poxa vida, experiências que... E a experiência com o sofrimento, com a dor, não é? Porque na época que eu trabalhei, a polícia feminina era mais assistente social do que hoje. Hoje a mulher trabalha igual o homem, não é? A gente trabalhava, não usava a mesma farda que o homem, usava saia calça, né? Era focado na proteção da mulher, do menor, do idoso. Era outra época. Você... embora jovem, mas deve ter sido uma das primeiras mulheres. Foi criada em 55. 55 já tinha participação da mulher na Polícia Militar? Não era Polícia Militar, era Guarda Civil. O Jânio criou a Polícia Feminina subordinada direto ao governador, né? Aquelas 13 primeiras pioneiras, elas não estavam subordinadas ao comando da polícia, elas eram subordinadas ao governador. Aí depois, quando unificou Força Pública e Guarda Civil, aí a Polícia Feminina no bojo se tornou Polícia Militar. Quando eu ingressei, já era Polícia Militar, né? Mas era batalhão feminino.
Então, a mulher não era espalhada em todos os batalhões, era concentrada no batalhão feminino com aquela missão de cuidar de mulheres menores e idosos. Era focado nisso. Então, nós íamos em apoio junto com os homens nas ocorrências, né? E aí, em São Paulo, eu vi a dor muito de perto, né? A dor do desassistido, daquele que... Quantos partos, né? Na periferia, a pessoa não tem acesso nem à ambulância, era a nossa viatura que ia, né? E aí, quando aposentei, eu falei, eu quero fazer trabalho voluntário agora, nesse sentido de ajudar a diminuir a dor do próximo. E eu já era espírita, conheci a apometria em 2004, participei de um congresso de apometria em Campinas, lá eu conheci. Em 2005, eu descobri que o centro de apometria ficava a uma quadra da minha casa. Em janeiro, eu fiz inscrição, fiz o curso. Quando terminou o curso, meu professor me convidou para ajudá-lo dando aula, dividiu comigo as turmas e comecei a trabalhar e nunca mais parei. Aí, quando me mudei para São João da Boa Vista, procurei aqui um centro que quisesse aprender esta ferramenta, não encontrei, então criei, né, junto com um grupo de amigos daqui de São João, espíritas, criamos o Centro Espírita Allan Kardec, que fica ali na Rua Getúlio Vargas, onde era o cartório eleitoral, Getúlio Vargas 647. Ali é o nosso centro. Esse tratamento ele pode ser feito à distância, a pessoa faz uma inscrição através do nosso site, o link do site vai aparecer, né, com o nome do site, entra no site, procura assim, inscrição para tratamento, clica em cima, preenche uma ficha com dados que são necessários para nós aplicarmos a técnica. E temos a apometria presencial, que em 2020 parou um tempo por causa do Covid, não é? Não podia ter esse contato, mas agora nós vamos voltar. Quem quiser fazer a apometria presencial, quiser ir lá, né, sendo de São João da Boa Vista, nós consultamos quando a pessoa faz inscrição, perguntamos, quer fazer presencial? Se a pessoa quiser, marcamos uma entrevista, né, para fazer uma anamnese, né, perguntar sobre a questão que a pessoa quer que nós tratemos, né? E aí marcamos um dia e fazemos a apometria presencial. É gratuito, né? É gratuito, não paga nada. Absolutamente nada. Só o curso, que eu estou com um curso agora na sexta-feira, e está terminando no domingo e vai começar outro, final de agosto. Então, os interessados que quiserem aprender o que é apometria, conhecer melhor, tal, porque é bastante complexo, né? Nós estávamos conversando antes de começarmos a entrevista, você viu o que é, né? É um ano de curso para pegar o básico. Depois é com a prática, com a experiência que a pessoa vai deslanchando nisso, né? Vocês têm sentido, vocês têm avaliado, têm sentido já resultados? Tem ajudado muita gente? Sim. Depressão, sim. Angústia, síndrome do pânico, problemas de relacionamento, principalmente, né? Aquelas antipatias inexplicadas, assim, filho com pai ou mãe, né? Na família, não justifica existir aquela antipatia, causa brigas, confusões, né? São coisas tratáveis na apometria. Ideias suicidas, tentativas de suicídio, são coisas
tratadas na São apometria. perturbações mentais que vocês Sim. acreditam que tem um relacionamento com vidas passadas. Isto, ou com espíritos desencarnados, né? Que a gente chama de obsessor. A pessoa não precisa acreditar nisso, ela só precisa ter o problema e pedir o tratamento. Não pode abandonar o tratamento médico, não substitui o tratamento médico, é focado no tratamento da alma, não do corpo, né? Então, não vai a pessoa pensando que a apometria vai curar um câncer dela, por exemplo, né? Mas nós aliviamos as angústias do tratamento, né? Aquele momento que a pessoa está passando, as implicações espirituais envolvidas naquela doença dela e tudo mais. Então, a medicina cuida do corpo dela, né? E nós fazemos o tratamento da alma. Em São João da Boa Vista tem muita gente que está estudando e se aperfeiçoando aí na apometria? Sim, desde 2014 eu dei o primeiro curso, daí 2015, 2016, todo ano tem um curso, né? Formamos alunos que alguns ficaram trabalhando conosco, outros montaram seus próprios grupos de trabalho, né? Em outros centros, mas estão trabalhando sim com essa ferramenta. Existe algum problema, algum mal que seja, que podemos dizer que está sobressaindo os demais, que tem maior intensidade nos últimos tempos? Olha, depois da pandemia, depressão aumentou, pensamentos suicida aumentou, basicamente mesmo depressão aumentou bastante depois do Covid, mas não assim São João, no geral, né? Nós fazemos estatística porque não que o espiritismo precise dessa estatística ou que a gente precisa de um retorno, sabe? A gente não precisa, né? Sabe? Que a esquerda dê, que a direita não veja, mas é útil para nós aperfeiçoarmos aquilo que estamos fazendo. Não pedimos retorno, mas a pessoa espontaneamente diz que melhorou. Então, nós coletamos esses dados, né? Para saber qual o que mais está incomodando. Então, em épocas diferentes, situações diferentes, né? Depois da pandemia foi mesmo, na época da pandemia foi medo, né? Medo de morrer, medo do Covid, era medo, pânico, síndrome do pânico, que afetou muitas pessoas. E por quê? Qual a relação aí o pós-pandemia com depressão? Era o momento das pessoas estarem felizes, passamos por mais essa, né? Superamos. Pois é. O que houve? Uma reflexão, uma introspecção, digamos? Pois é. A causa, para eu explicar, eu teria que entrar na questão de vidas passadas e como é que uma vida passada acorda, digamos, para a vida atual, sai daquele... E aí ficaria muito complexo, né? Quer dizer que nós tivemos despertamos vidas despertamos passadas. algo que está incomodando as pessoas. Sim. Razão pela qual... Época de guerra, sabe? Vidas passadas em época de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, terremotos, vidas passadas em terremotos, em situações de quebra da economia, despertou. Nessas ocasiões existe aí uma reflexão das pessoas, é isso? Na verdade, o que a pandemia fez pelo medo, pelo isolamento, foi acordar, né, no psiquismo essas vidas passadas que passaram por situações de guerra e privações, tal, e isso está causando depressão na vida atual. Tá certo. E será que a gente demora para passar essa fase aí? Então, normalmente, nós conseguimos com um atendimento resolver aquela vida passada. Pessoalmente, com a pessoa, mas eu falo assim, essa tendência meio depressiva do mundo hoje, será que isso demora? Olha, eu acredito em Deus, né? Eu acredito que Ele dirige a vida, né? Nós
não compreendemos os meios que ele usa. Eu sou uma pessoa positiva. Eu acho que sempre melhora, sabe? Um mau exemplo, uma má ação, por exemplo, é um bom exemplo de mau exemplo. Você, né, tem essa síndrome de Poliana, que é ver o lado bom das coisas, né? Acho que tudo tem um lado bom. Você escolhe se você quer ficar olhando para o lado ruim ou para o lado bom. Eu escolho olhar para o lado bom, né? Senão eu não conseguiria ser terapeuta, né? O terapeuta tem que essencialmente trazer focar no esperança. positivo. O que nós podemos fazer de positivo? Isso. Então, tá bom. Bel, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Espero que a gente tenha entendido um pouquinho mais sobre a apometria, né? E quem quiser se aperfeiçoar mais... Se quiser fazer inscrição, né? É só entrar no nosso site, não na inscrição para tratamento, mas na inscrição para curso, preencher a ficha lá, que nós mandamos um e-mail avisando quando vai começar. Tá certo. Não precisa ser espírita, pode ser qualquer não precisa religião. ser espírita. Pode ser até sem religião nenhuma. Tá certo. Então tá bom, minha querida. Muito obrigado aí por sua presença. Eu que agradeço, que você... estar divulgando isso. Espero que você continue ajudando muitas pessoas, aliviando a dor de muita gente. Essa é a ideia, esse é o propósito. Tá ótimo. Nós voltamos no próximo programa, sempre trazendo aí os assuntos mais diversos possíveis aqui no nosso podcast. Um grande abraço a todos.